Nem dá nada. Pronto, voltamos então com a segunda parte da aula 3. Deixa eu ir lá para outra tela. Aqui eu coloquei uma relação do que a gente vai encontrar nesse conto chamado A Noiva, que foi escrito em 1953. A primeiro destaque ali que eu fiz é sobre esse conto fala em emigração da Irlanda para os Estados Unidos. E essa foi uma das características assim da literatura da Maeve Brennan, que também não era comum de encontrar protagonistas que eram mulheres migrantes sozinhas, ou seja, mulheres que pegavam um navio lá na Irlanda e iam tentar a vida nos Estados Unidos ou em outros países. A gente viu, né, que mulher quando aparecia na literatura era numa condição assim mais de heroínas, perfeitas, e a Maeve Brennan dá voz e dá vez para personagens que são mulheres mais deslocadas na sociedade. E um dos temas que ela abordou foi esse tema das imigrantes, como ela própria foi uma imigrante, sendo uma irlandesa morando nos Estados Unidos, né, que a gente viu. Só que a Maeve Brennan, ela foi uma imigrante que foi para os Estados Unidos numa condição privilegiada, porque o pai dela foi como representante do estado da Irlanda, trabalhar em Washington, e ela teve acesso à faculdade, a família tinha dinheiro, então teve toda uma condição de privilégio. Mesmo depois que a família volta para a Irlanda, ela se coloca muito bem como jornalista nas principais revistas de Nova York. E só que ela fica frequentando os melhores círculos ali da High Society, né? E fica percebendo como a quantidade de irlandesa que tem morando nos Estados Unidos e que não tem os mesmos privilégios que ela. Então, a maioria trabalhava como empregada doméstica, muitas tinham vindo sozinhas, que era difícil, né? Se hoje é difícil uma mulher ir para outro país tentar a vida sozinha, imagina lá na década de 1950, 1940. E aí a Maeve Brennan, então, dá espaço nos seus contos para escrever sobre essas pessoas. Cria personagens inspirados no que ela via na sociedade. Esse conto vai ter como protagonista uma dessas imigrantes, que é a Margaret, que já está morando há 10 anos nos Estados Unidos, foi trabalhar como doméstica e mandava dinheiro para sua casa na Irlanda, que a situação na Irlanda ainda é muito difícil, né? Bom, esse conto vai falar na solidão dessa protagonista, na condição dela de outsider, ou seja, a condição dela de deslocada nessa sociedade, o ponto de vista da questão das Bridgets, que são as serviçais irlandesas que vão morar nos Estados Unidos. A gente vai ver isso melhor na próxima aula, mas a questão das Bridgets é o seguinte, não é a Maeve Brennan que inventou isso de fato aconteceu. Muitas das meninas irlandesas que iam para os Estados Unidos, parece que eu estou em Nova York, né? Iam trabalhar nos Estados Unidos, tinham nomes gaélicos, difíceis. E aconteceu de que as pessoas passassem a chamar essas empregadas irlandesas todas pelo nome Bridget, ou as variações Brigitte, Bride, né, que é o diminutivo de Bridget. Porque os irlandeses são muito católicos, muitas meninas eram devotas mesmo de Santa Brígida, algumas tinham o nome de Bridget, e o pessoal achou bom de abarcar tudo. É empregada irlandesa? As Bridgets aí. A gente tem aqui na nossa cultura brasileira também essa questão de mudar o nome das pessoas e associar determinada profissão com o nome. Não sei se vocês já ouviram isso, mas a gente, às vezes, as pessoas se referem, assim, por exemplo, o dia da faxina na casa da gente, a gente diz, hoje é meu dia de Maria, como se associando faxineira ao nome Maria. Mesma coisa aconteceu lá nos Estados Unidos com as Bridgets. Era o nome Bridget associado à empregada doméstica. Um outro nome que a gente tem aqui na cultura brasileira, eu não sei se foi por causa de alguma novela que tinha um personagem motorista chamado Jarbas, mas a gente tem isso na nossa cultura, de
chamar motorista de Jarbas, ou associar a função de motorista ao nome Jarbas. Não sei se vocês já viram, mas acontece. Enfim. Esse conto, A Noiva, vai nos apresentar a questão do mix cultural, porque acontece numa localidade próxima de Nova York, portanto nos Estados Unidos, a protagonista é irlandesa, o namorado dela é alemão, quer dizer, é um conto que traz à tona a questão do cosmopolitismo de Nova York, o quanto existe em Nova York pessoas de diferentes nacionalidades. Vai trazer também a questão do catolicismo dessa irlandesa, que viaja e traz consigo a sua fé. E ainda vai abordar relações de poder dentro da narrativa. O que são essas relações de poder? Bom, a protagonista vai entender a sociedade na qual ela está inserida, dividida numa certa hierarquia. Aos olhos dessa protagonista, da Margaret, a sociedade está dividida numa hierarquia em que o topo da hierarquia é ocupado pelos patrões, que são americanos, e que tem a vida que ela almeja, né? Com uma casa de veraneio, para onde eles vão nas férias. Isso é o que ela almeja. Então, para ela, eles estão no topo da hierarquia. No meio tá ela, que ela também não se acha pouca porqueira. E lá embaixo, na hierarquia, tá por exemplo, o grupo ao qual pertence o namorado, que é um alemão. Porque aí esse namorado, ele vem de uma cultura que tem uma outra língua, que não é o inglês da Irlanda, né, que ela já chega nos Estados Unidos falando inglês. Ele vem de uma outra cultura, ele é encanador, né, então para Margaret ele é menos ainda que ela, que ele trabalha também como empregado, mas ela trabalha como empregada entrando em contato com os patrões. Ele não, ele trabalha lá nos fundos, se sujando, com cano, né? Acontece ainda, o conto ainda mostra as relações de poder dentro da família da Margaret, porque ela lembra de como era a vida dela na Irlanda, e lá ela tem uma irmã, e a irmã mais velha é a preferida da mãe. E aí ela estabelece essa relação de poder entre ela e a irmã. A irmã é a preferida da mãe. Quando a irmã foi casar, a mãe fez um estardalhaço, chorando, porque a filhinha mais velha ia casar, mas ia casar ali com um guri que morava na casa ao lado, ia ficar morando ali junto. E quando a Margaret foi pegar o navio para ir para os Estados Unidos e talvez nunca mais podendo retornar, porque naquele tempo era uma viagem assim de semanas, né? Era uma viagem para a vida. Não era que nem hoje, que a gente pega um avião, vai para a Europa, volta, tudo certo. E aí a mãe chorou menos na despedida dela para outro país do que chorou no casamento da irmã. Então ela estabelece que, para a mãe, a irmã era mais importante, ocupava uma posição superior. No entanto, quando a Margaret vai para os Estados Unidos e consegue um trabalho que possibilita que ela mande dinheiro para a Irlanda, isso coloca a Margaret numa situação acima da irmã, porque a irmã ficou na Irlanda, não tinha emprego, né, ficou criando os filhos lá. E a Margaret não casou, tá sozinha, tá penando lá nos Estados Unidos, mas tá com uma condição financeira que lhe proporciona enviar dinheiro, e isso faz com que ela fique também poderosa, aos olhos dela própria. Aqui tem um trechinho do início do conto, essa tradução é minha, mas já que eu tinha feito essa tradução, eu coloquei aqui nos slides para a gente dar uma olhadinha em português mesmo. Bom, e aí o conto começa assim, vamos olhar alguns fragmentos para a gente ir analisando junto. Às 7h em ponto da noite anterior de seu casamento, Margaret Casey terminou de arrumar suas coisas, trancou a mala e sentou na beirada da cama para recuperar o fôlego. Seu quarto era no andar superior da casa, em Scarsdale, onde ela havia trabalhado como empregada por 10 anos. Ela estava sozinha em casa. O telefone estava desligado, a geladeira estava desligada. As janelas estavam todas trancadas e todas as camas, exceto a dela,
desfeitas para o verão. A família tinha ido cedo naquela manhã para o chalé deles em Berkshires, onde permaneceriam até outubro. Margaret esteve receosa pelo momento da partida deles, temendo suas próprias lágrimas, que rolavam facilmente. Mas no último minuto, ela sorriu brilhantemente e acenou, e viu o carro desaparecer na estrada afora, calma o suficiente, apesar de, por um momento lá, ela ter sentido que deveria chorar para que eles voltassem. Que voltassem, ainda que só por uma hora, e não a deixassem sozinha em um momento como este. Bom, esse é o primeiro parágrafo do conto, e ele nos dá algumas informações sobre a Margaret, sobre a situação dela neste dia, que nós sabemos que então é a véspera do casamento dela. Ela está sozinha em casa, na casa que ela tem trabalhado como empregada por 10 anos, porque a família partiu de manhã para o veraneio, para a casa de veraneio, onde eles vão ficar até outubro. A gente sabe, mais adiante no conto vai falar que esse dia do casamento é em junho ou julho, ou seja, eles ficam meses na casa de veraneio. Olhem que interessante isso, ela trabalha há 10 anos com uma família, e aí na véspera do casamento dela, a família parte para ficar meses na casa de veraneio. Quer dizer, eles não podiam esperar ou não quiseram, ou o conto vai nos contar que a própria Margaret disse que não precisava. Mas o fato é que eles não ficaram um diazinho a mais para participar do casamento dessa pessoa que trabalha para eles há 10 anos. Gente, isso dá uma ideia, assim, do quanto a Margaret não era considerada mesmo por eles, não havia muita consideração para ela como ser humano. Não era uma amiga, ela era como se fosse um utensílio da casa. Eles partiram para o veraneio e deixaram tudo desligado, até a geladeira, gente, tá desligada, sendo que ela ainda tá morando ali até o dia seguinte. Quer dizer, nada de nenhum copo de água gelada para essa noiva na véspera do seu casamento, ou no dia do casamento. Que daí ela vai casar e vai sair da casa, né, vai para casa dela. Ou seja, esse parágrafo está nos dando uma ideia da solidão dessa menina chamada Margaret, na casa onde ela vem trabalhando por 10 anos. 10 anos não foi suficiente para que ela criasse vínculos com essa família, ou a família com ela. Ninguém se importa com a Margaret. O quarto dela é no andar de cima, no andar superior, como se fosse um sótão, né, acho que a gente pode imaginar. E olhem como ela não se sente confortável, ela está sentada na beirada da cama. Ela não está esparramada, descansando, afinal nem tinha que trabalhar, os patrões já saíram. Ela está sentada desconfortável na beirada da cama para recuperar o fôlego. É a história daquela pessoa deslocada, como foi a escritora Maeve Brina, que não se sentia confortável, não sentia que nenhum lugar era lar. No place is home. E aí, na última frase, a gente tem ali o indicativo de que a Margaret estava receosa por essa hora que o carro dos patrões ia sair, ia embora. Ela estava com medo de chorar. Quer dizer, eles não estão nem aí para ela, mas ainda assim eles são tudo que ela tem nesse outro país. São as pessoas com as quais ela conviveu nos últimos 10 anos. Mas ela se segurou, não chorou, mas ficou com uma vontade de pedir que eles não fossem embora naquele dia, que eles ficassem com ela, porque afinal a véspera do casamento era um momento difícil, era um momento de nervosismo. A gente pode interpretar também essa dificuldade da véspera do casamento da imigrante, que veio da Irlanda, da seguinte forma: quando essas meninas imigrantes que estavam vivendo no outro país, trabalhando, decidiam por casar com alguém desse país onde elas estavam, isso meio que significava um rompimento definitivo com o seu país de origem, com a Irlanda, no caso. Porque até o momento em que elas só estão ali trabalhando, elas podem alimentar o sonho de que, não, eu estou fazendo um dinheiro, estou me arrumando aqui na minha vida financeiramente e vou voltar para minha terra. Vou fazer a minha vida de volta na Irlanda, aqui é só um período. No momento que essas meninas se decidem por casar,
E aqui a gente está falando de um momento, 1950, não era tão comum que as pessoas casassem, prevendo já um divórcio ou com a intenção, né, era um momento muito em que as mulheres, principalmente, casavam para toda a vida, né. Tinha esse negócio do sonho romântico do casamento que dura para toda a vida. Então, casar para essas imigrantes representava um rompimento definitivo com a sua terra natal, representava em definitivo, ficar no país para o qual elas foram trabalhar. E isso dava um certo nervosismo, né, isso que a Margaret está sentindo nessa véspera do casamento. Os patrões são insensíveis a toda essa questão, a todo esse nervosismo, não estão nem aí, e vão para o seu veraneio. Vamos ver mais um trechinho. É claro, fora a ideia dela mesma, em primeiro lugar, casar no dia seguinte à partida deles para as férias. O verão tinha parecido uma confortável e indefinida data distante naquela noite do último fevereiro, em que ela havia cedido à persistência de Cal e se comprometido com ele. Ela gostava de Cal, mas não estava muito inclinada a casar com ele. Durante toda aquela noite, ela ficou deitada em pânico, pensando em formas de romper. Seria frieza dizer a ele diretamente que ela não via utilidade nele. Astuta, decidiu fazer uma coisa de cada vez. Bom, nesse fragmento, a gente fica sabendo que a Margaret, ela tenta se mostrar como alguém durona, que aguenta tudo, que não estava preocupada em casar na véspera de os patrões viajarem, no dia seguinte dos patrões terem viajado para o veraneio. Foi ela que quis marcar, assim, um dia depois eles viajarem. Só que ela era durona lá em fevereiro, quando ela marcou o casamento para junho. Ou julho, agora não lembro, depois vai vir mais para frente. Quando chega a data, poxa vida, ela está se sentindo sozinha, ela é uma mulher, afinal, vulnerável, né, querendo um abraço de alguém que represente a família, no caso, os patrões. E aí a gente fica sabendo como é que é a relação da Margaret com esse noivo, o Cal. E ele é alguém de quem a Margaret não gosta realmente ou suficientemente para casar. Ou seja, é um casamento utilitarista. A Margaret está casando meio que por conveniência, para ter um vínculo com alguém. Lembra daquela outra história, Os Boêmios, em que o casal se junta também, porque é interessante para os dois estarem juntos e não porque eles têm vínculos? Isso é uma característica da literatura da Maeve Brennan, esses enlaces em que não há muito romantismo, não há muita idealização da relação. A Margaret até gosta dele, mas, né, não era o suficiente para se comprometer, não estava muito inclinada. Ela até pensa em romper com ele, mas era lá em fevereiro, parecia tão longe o dia do casamento, o tempo vai passando, ela não rompeu, chegou o dia do casamento. Aqui nesse fragmento é o passo a passo de como a Margaret pensou que ia se livrar do noivo e da necessidade de cumprir com esse compromisso do casamento. Primeiro, ela daria o aviso à senhora Smith, que é a patroa. Então, ela iria simplesmente desaparecer para outra cidade, encontrar um novo emprego e não deixar que Cal soubesse nada sobre isso. Mas quando ela foi fazer isso, quando eles estavam tomando café da manhã e os avisou, a visão do rosto da senhora Smith arrasada foi demais para ela. E para aliviar sua culpa, ela deixou escapar que estava indo casar com Cal e se acomodar e parar de trabalhar e ter seu próprio lar. Senhor e senhora Smith estavam boquiabertos e deliciados com a boa sorte dela. E o prazer deles a fez tão generosa que ela floreou o caso um pouco. De volta à cozinha, Margaret sentou tão atônita como se eles a tivessem expulsado. E aí ela pensa, né? Tudo que eu quis fazer foi avisar, ela pensou. E aqui estava eu, comprometida. Quer dizer, ela foi dar o aviso para os patrões,
pedindo demissão, né, não ia nem falar em casamento, porque a ideia dela era escapulir do casamento. Só que ela interpretou o rosto da patroa como arrasada por ela estar indo embora. Na verdade, como a gente sabe que esses patrões não se importam com ela, a patroa devia estar arrasada era por perder a empregada e ter que arrumar outra, né. Mas a Margaret, para aliviar a culpa de estar deixando a família para a qual ela trabalha por 10 anos, aí ela deixa escapar que ela está indo embora porque ela vai casar. E aí pronto, ela já tinha se comprometido, todo mundo já estava sabendo. E aí eles ficam boquiabertos, porque afinal casar, ter uma família, uma casinha dela, isso era muita sorte para uma menina. Porque a gente está falando também de uma época em que casar era tudo que uma mulher podia almejar na vida, né, ou era o máximo que uma mulher podia almejar. Era ter o seu próprio lar, fazer a sua vidinha ali com o marido. Para florear mais a história, a Margaret ainda diz que vai se acomodar, vai parar de trabalhar e vai ter o seu próprio lar. Quer dizer, para dar desculpa para esses patrões de que ela vai parar de trabalhar, de que ela vai sair da casa deles, pedir demissão, ela se coloca numa situação como se ela fosse ter uma vida parecida com a deles. Uma situação em que o marido vai prover tudo, ela não vai mais precisar ser uma empregada doméstica, e ela vai ter o seu próprio lar. Quase que fica implícito que a Margaret também vai ter uma empregada doméstica, talvez até uma irlandesa, para servi-la, né. E nisso os patrões ficam: "Uau, subi na vida então, hein". Só que daí quando ela volta à cozinha, ela cai na real e fica atônita, porque, poxa vida, ela se enrolou mais ainda nessa situação e agora ela vai ter que casar, agora que ela não tá achando jeito de dizer que ela não quer casar mesmo. E aí segue o conto. Em julho que ela ia casar. Então o conto tá acontecendo em julho, porque já é véspera do casamento. Por outro lado, julho parecia longínquo. Haveria certamente algum jeito de se livrar. Ela poderia iniciar uma briga com Cal, ou poderia confiar na senhora Smith e pedir conselho a ela. Mas foi ficando mais e mais difícil falar. De qualquer forma, ela se viu ficando mais afeiçoada a Cal. Era a primeira vez na vida que tinha alguém para si própria. E ele era muito atencioso com ela. Ele estava vindo agora, em poucos minutos, levá-la para jantar fora. Bom, a ideia da Margaret de pedir conselho à patroa não se concretiza, ela não faz isso. Até porque a gente sabe lá pelo início do conto, que a patroa também não dava muito essa abertura. Ela não é considerada alguém para aquela família, ela é apenas a empregada, pela forma como eles foram embora na véspera do casamento dela, né. E além disso, a solidão faz com que essa personagem vá, afinal de contas, se afeiçoando a esse menino que queria casar com ela, que é o Cal. Porque ela era muito sozinha, ela não tinha ninguém. O pouquinho de família que ela tinha ficado na Irlanda. Nos Estados Unidos ela tá sozinha. Então o Cal é a primeira pessoa que ela tem para si própria. E aí a gente fica sabendo que ele tá vindo para levá-la para jantar. Bom, a Ellen McWilliams, essa pesquisadora que escreveu bastante sobre a Maeve Brennan, que eu encontrei vários artigos dela, ela tem um dos artigos que se chama Vingando Bridget. A empregadas domésticas irlandesas e a América classe média nos contos da Maeve Brennan. Esse é o título de um dos artigos dela, Vingando Bridget. Lembra que Bridget, aqui entre aspas, é como eram chamadas essas meninas irlandesas que iam trabalhar como domésticas nos Estados Unidos. Aí a Mac Williams faz essa observação de que a Margaret se sente obrigada a oferecer uma imagem de uma vida meia classe média americana, meio classe média americana, para os patrões, para dar isso como desculpa de que ela está deixando de trabalhar para eles. Na cabeça da Margaret,
A única coisa que poderia justificar ela estar parando de trabalhar como empregada doméstica, seria ela estar subindo na vida. E o subir na vida para essa menina imigrante é atingir esse ponto da hierarquia em que seria ela a patroa, seria ela a dona de uma casa, casada, esperando o marido chegar do trabalho. E aí é essa mentirinha que ela conta para eles, porque na verdade a gente vai ficar sabendo depois que ela e o Carl ainda não tinham nada, assim, né. Estavam realmente casando, mas ainda numa situação econômica financeira muito difícil. A personagem da Margaret, a formação identitária dela, vai se constituir por contraste com a irmã, que é a Madge, que é a irmã que ficou na Irlanda. Lembra que o Frank McCourt, nas autobiografias dele, a gente viu que a formação identitária primeira do Frank é por contraste, olhando para o irmão Malaki, que ele vê o irmão bonito, parecido com a mãe, e ele era o parecido com o pai e mais feio, né, na opinião das vizinhas, pelo menos. E aí ele vai se entendendo mais próximo ao pai do que da mãe. Já a Margaret, aqui do conto da Maeve Brennan, faz essa composição identitária dessa personagem por oposição à irmã. A irmã que era mais velha, que era a preferida da mãe. E ali embaixo tem um fragmento da véspera do casamento da Madge, da irmã. Porque a Margaret, nessa véspera do casamento dela, ela começa a se lembrar de como que foi a véspera do casamento da irmã. E, gente, foi completamente diferente. Ela tá sozinha em casa, abandonada pelos patrões que foram para o veraneio, não tem com quem conversar, tá numa cultura que não é a dela. A roupa que ela vai casar é azul marinho, tá pendurada num cabide, que foi a patroa que deu. Não é um vestido, é um conjunto de saia e blusa. A irmã, quando casou, na véspera teve um jantar ali para os vizinhos irem se despedir dela ou desejarem um bom dia seguinte do casamento, enfim, mas a casa estava cheia de gente, quer dizer, ela estava super acolhida, a irmã. A mãe estava aos prantos, porque a filhinha mais velha ia casar. Os vizinhos estavam eufóricos com a boa sorte da Madge de casar. Ela estava usando o vestido de noiva, que era um vestido, e era azul claro. O da Margaret é azul marinho, é uma cor mais fechada, mais senhora, né, mais séria. O da irmã é um azul clarinho, quer dizer, luminoso, um futuro luminoso que vem pela frente, é o que anuncia a cor do tecido. Além disso, o tecido do vestido da irmã é seda, que é um tecido nobre. O tecido do taierzinho da Margaret, saia e blusa, é um derivado da seda, é um shantung, quer dizer, inferior. E ela não tem nem para quem mostrar, portanto a roupa está pendurada no cabide. Nessa véspera, quando a mãe está chorando do casamento da irmã, a Margaret teria dito, né, que ela era a filha mais nova, ela teria dito: "Ah, mãe, não chora, eu vou ficar sempre aqui com a senhora". E aí os vizinhos teriam balançado a cabeça em aprovação, dizendo que aquela era uma boa filha. E aí a Margarete agora, na véspera do casamento dela, pensa: "Entretanto, boa filha e tudo, é a outra a favorita, da mãe". Ela que se arrisca, né, que vai para outro país para trabalhar, para mandar dinheiro para casa, e no entanto, quando chega a véspera do casamento dela, ela tá sozinha, não tem ninguém para lamentar ou se preocupar com o futuro dela. Isso nos dá a ideia da solidão, que aqui no conto é da protagonista, mas que talvez fosse algo que a Maeve Brin, a autora, percebia entre as imigrantes que estavam nos Estados Unidos, esse estado de solidão. Aqui tem um fragmento sobre o noivo. E sobre principalmente sobre como a Margaret vê esse noivo. Aí é o seguinte, era a cultura germânica nele. Lembra que no fragmento anterior, a Margaret diz que só aceitou casar porque ele insistiu muito. Aí é que ela tá falando. Era a cultura germânica nele.
capacitando a esperar até que tivesse o que queria. Ele nunca se adequaria com o povo de casa. Eles iriam rir dele pelas costas e dizer que ele é grosso. Os olhos cruéis de Mad iriam cortar rente através das roupas americanas bacanas para ver a carne macia, de boa natureza, do cara facilmente magoável por baixo. Mad teria rido ao ouvir o Sr. Smith dizer que Cal era um bom rapaz e correto, e que sempre teria crédito com a comunidade. O senhor e a senhora Smith tinham sido muito gentis sobre a coisa toda. O senhor Smith deu a Margaret 3 meses de salário como presente de casamento, e a senhora Smith deu a ela o traje para casar. O vestido dela, um blazer e saia de chantum azul marinho, estava pendurado agora no closet, com os sapatos novos na caixa no chão, embaixo, e o chapéu novo na caixa na prateleira acima. Exceto pelas contas do rosário, ela não tinha nada antigo e familiar da Irlanda para levar consigo para o novo lar. Mad roubou tudo e sem nem levantar um dedo. Bom, aqui a gente fica sabendo que o Cal, ele é um imigrante, assim como a Margaret, só que ele é um imigrante da Alemanha, não da Irlanda. A Margaret considera que ele é um cara sensível, apesar de ser caipira, ser grosso, né? Trabalha como encanador, e isso aos olhos da Margaret é menos. Mas na verdade ela pensa que quem vai achar menos é a irmã na Irlanda quando conhecer esse noivo. Ela vai dizer: puxa, é só isso. Que a Mad, pelo visto, é uma pessoa má. Fala ali do presente que os patrões deram, e presença, que é bom, eles não deram, né? Eles deram presentes, assim, de dinheiro. E aí a gente fica sabendo ali pelas frases finais de que tudo que a Margaret tem dela é o rosário, né? As contas do rosário. Quer dizer, ela não tem nada familiar. Ela queria ter fotos, por exemplo, da família. A mãe já morreu na Irlanda, nesses 10 anos que ela está trabalhando ali nos Estados Unidos. A irmã não mandou a ela nem uma foto, nem um anel, nem nada que era da mãe, para ela ficar com algum utensílio. Ela se sente abandonada também nesse sentido, de não ter nem os acessórios, as coisas da casa, as coisas que lembram a família, como uma fotografia. E aí ela considera que a irmã roubou tudo e nem precisou levantar um dedo, porque ela estava lá morando com a mãe, a outra tá longe, né, ficou sem nada. E ficou esquecida. Bom, aqui vem um parágrafo em que a Margaret vai ter um flashback, assim, ela vai lembrar de algo que aconteceu lá na infância dela. Que é, uma vez quando Margaret era uma garotinha, antes de seu pai morrer, sua mãe e pai tinham ido para um passeio em um ônibus antigo, chamado Sherabank, para o interior. Quando eles voltaram, falaram sobre o hotel onde tomaram chá e sobre os bosques e rios que haviam visto. Eles prometeram que Margaret teria um passeio de Sherabank um domingo, e ela acreditou neles e começou a ir todo domingo assistir aos ônibus se encherem de passageiros. Um monte de gente jovem costumava ir, rindo e empurrando-se uns aos outros para ver quem teria o melhor assento. Margaret escolheu seu assento, aquele bem na frente, perto do motorista, mas ela nunca teve a chance de ir passear em um. Havia sempre alguma desculpa para evitar que ela fosse. Às vezes, alguns dos ônibus antigos ia em um tour misterioso. O motorista do Sherabank sabia onde ele estava indo, mas os passageiros tinham de adivinhar e nunca poderiam estar certos de seu destino até que chegassem lá. As pessoas saindo nos tours misteriosos pareciam ainda mais felizes que o público usual dos Sherabanks. Margaret ansiava por ir com eles, embora ela tivesse um certo medo de que os Sherabanks misteriosos nunca mais voltassem. Ela poderia muito bem ter ido em um e não voltado, por todo o bem que ela tinha feito em sua vida, da sua vida. Bom, essa memória da Margaret nos conta de uma certa mentirinha dos pais para ela. Quer dizer, uma frustração que a Margaret teve quando criança ou quando jovem.
uma quebra na confiança dela com os pais, porque os pais foram nesse passeio, nesse ônibus chamado Charabanc, e quando voltam prometem que um dia ela vai poder ir, e aí ela passa a ansiar por esse dia do passeio e para ela nunca chega. Eles nunca acham que era o dia ideal para ela ir. E aí ela conta de alguns ônibus em que faziam um tour misterioso. Quer dizer, só o motorista sabia o rumo exato que o ônibus ia tomar. Os passageiros entravam para o passeio sem saber onde o ônibus ia parar. E ela associa esses ônibus com algo de mistério, porque ela tinha a impressão de que eles poderiam nem voltar, ou seja, eles poderiam ir para algum lugar super misterioso, da onde não se poderia retornar. E aí ela pensa que ela bem que podia, por todo o bem que ela fez à vida, podia ter ido num desses. Ela, sonhava em sentar na frente, perto do motorista, para ter a melhor vista do passeio. Enfim, isso conta pra gente, mais uma vez, de como as pessoas não são muito atreladas a Margaret, não tem com ela uma relação de verdade mesmo, a ponto dos pais prometerem algo que ela nunca vai poder vivenciar, fica como um sonho para ela. A questão dos ônibus misteriosos, me parece que a gente pode entender como algo que se poderia interpretar como uma certa, ida para uma vida além morte, assim, para um mundo de enfim, vida após a morte, eu quero dizer. Porque olha, são uns tours misteriosos em que ninguém sabe se volta de lá. Parece que aqui ela está fazendo um devaneio, a Margaret, com alguma coisa, assim, sobrenatural, né, um ônibus ir para um lugar do qual não se volta. E parece que o sentimento de solidão dela está empurrando a Margaret para esse sentimento de querer mesmo um abandono da vida concreta, na vida onde só tem solidão, abandono e mentiras das pessoas. Quer dizer, as pessoas se mostram como não confiáveis para Margaret. Ali na segunda linha, onde eu coloco um ônibus antigo chamado Charabanc, no texto original não tem isso, né, chamado, tem direto o nome do ônibus, eu que coloquei, porque eu coloquei a explicação de que é um ônibus antigo, que pelo menos para mim essa palavra foi nova, assim. Bom, a Margaret está fazendo esse devaneio, lembrando de como ela queria ter ido nesse passeio, sentadinha lá na beira da cama, que ela acabou de arrumar as malas, que amanhã ela vai casar. E aí nisso ela ouve os gritos do Carl chegando para buscá-la na casa dos patrões. E ela diz: um grito animado veio do andar de baixo e Margaret correu para o desembarque, porque ela, no sonho dela, ela está embarcada num desses ônibus de passeio. Era Carl. Ele tinha entrado por conta própria pela porta de trás. Estava acostumado a portas dos fundos, sendo encanador. Quando ele chegou ao patamar do segundo andar, olhou para cima e a viu. Quem é a minha garota? Ele gritou, como se eles estivessem a quilômetros de distância. A voz dele era desagradável no vazio da casa. Ele tinha estado bebendo, ela sabia pela sua voz, mas ela não diria nada a respeito dessa vez. Ele jogou a cabeça para trás e esticou os braços abertos, desajeitado na sua felicidade não costumeira. Mas ela não estava tocada por essa emoção. Ela olhou para baixo, fixa nele, com espanto e temor. Bom, a Margaret estava embarcada, né, num ônibus de devaneio, quando o noivo chega e quebra essa sensação boa dela estar sonhando, lá devaneando, e chama ela para a realidade, com o grito dele de quem é a minha garota. A realidade é algo de que a Margaret não está nem um pouco feliz. A realidade é ela solitária, prestes a se casar com alguém de quem ela não gosta tanto. Quer dizer, assumir um futuro que não é exatamente o que ela queria para ela. A gente fica sabendo que ele é acostumado a entrar pelas portas dos fundos. Essa é a visão da Margaret para o noivo dela, porque ele é um encanador, ele está sempre entrando pela porta dos fundos. E essa é uma visão preconceituosa dela para com ele.
Ela lembrem que o quarto dela era no sótão, ele entra, né, pelo primeiro plano, quando ele chega no segundo andar, ele ainda tem que olhar para cima para ver a Margaret. E isso nos diz também de como a Margaret vê o próprio noivo, como inferior a ela. A Margaret, para ver o noivo, tem que olhar para baixo, ou seja, ele está abaixo dela, na vida também, não só ali na casa, mas na opinião dela, ele está abaixo dela na vida. Dessa vez ela não vai comentar que ele andou bebendo. Isso nos indica que é um problema para o futuro da Margaret, o noivo bebe. Ele está vivendo um sentimento de felicidade e ele não sabe como se comportar dentro dessa felicidade, porque ele não era acostumado a estar feliz. A felicidade não era algo acessível aos pobres, é isso que esse pedacinho do conto está nos dizendo. Já ela não tá nem feliz, é véspera do casamento, ela não tá nem feliz, ela não tá tocada por essa emoção de felicidade. Aqui eu separei alguns fragmentos do narrador dentro desse conto, A Noiva. O narrador parece julgar a Margaret, né, lembrando que o narrador não é a voz da autora, a autora cria também essa voz do narrador. Mas, por exemplo, o narrador diz aqui, ó: "Claro, foi ideia dela casar no primeiro dia do verão, logo depois que os patrões viajassem, um dia depois da viagem dos patrões". Parece que o narrador está julgando a Margaret por ela não ter sido forte o suficiente naquela tomada de decisão de que ia desistir do casamento. Em outro fragmento, o narrador diz que seria muita falta de coração da Margaret terminar com o Cal, simplesmente acabar o noivado assim do nada. Quer dizer, parece que o narrador é mais uma das pessoas nesse conto a deixar a protagonista solitária. Ele também não está do lado dela, ele também não dá força para Margaret, de quem ele está contando a história, da noiva. Além disso, uma outra característica da escrita desse conto é a mudança da pessoa de discurso rápido, assim, às vezes no mesmo parágrafo. Isso também é uma característica da literatura da Maeve Brina, então, que eu queria destacar. E aí, como exemplo, eu coloquei aquele fragmento ali, ó, que diz que a Margaret estava sentada, apavorada, atônita, como se eles tivessem a mandado embora de casa no dia que ela foi falar com os patrões. E aí tá na terceira pessoa e na frase seguinte já muda para a primeira pessoa, como se a gente estivesse dentro da cabeça da Margaret, pensando junto com ela. Tudo que eu quis foi dar o aviso, ela pensou, e aqui estou eu, comprometida mais uma vez. A questão da formação identitária dessa protagonista, que se dá em comparação com a irmã, né, que a gente já falou disso. A irmã, na véspera, estava se exibindo no vestido de casamento dela, de seda azul. O título do livro, o nome dessa empregada imigrante irlandesa não é Bridget, e nem ela é chamada de Bridget pelos patrões, como acontece com algumas outras personagens da Maeve Brennan. Mas o título, a palavra bride, que é noiva em inglês, remete muito ao nome próprio Bridget. Quase a mesma sonoridade. E nesse conto ainda a gente não pode deixar de mencionar o background católico, quer dizer, a fé católica dessa irlandesa, que afinal era uma característica também das imigrantes irlandesas. A Margaret, quando se vê num beco sem saída para ter que casar, ela começa a ter uns pensamentos assim de que quase que um milagre podia acontecer. E aí ela diz: se ao menos Deus tivesse dado a Margaret a força para esperar um pouquinho mais, até que algo maravilhoso surgisse. Não havia limites para as coisas que poderiam ter acontecido se ela ao menos tivesse paciência. Ou seja, quando a Margaret se entrega ao desespero com a sua realidade e se entrega demais a achar que um milagre ia acontecer, ela perde o foco na realidade e passa a esperar que um milagre pudesse resolver a sua vida. E essa característica de esperar por um milagre é uma característica de, às vezes, quem não interpreta com tanta criticidade a fé na religião.
fica achando que não precisa fazer nada e que um milagre vai cair do céu, né. A questão de que ela só tem dela mesmo o rosário, não tinha nada familiar, também é uma característica, porque ela não tinha uma fotografia, né, que ela tivesse trazido na mala quando ela veio da Irlanda. Tudo que ela tem de familiar é o rosário, quer dizer, é um símbolo da fé que ela tinha na Irlanda. Bom, aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a intertextualidade, quer dizer, a quais outras obras esse conto A Noiva nos remete. Mas como já são 8h08, eu acho que eu vou parar a gravação e deixo esses slides da intertextualidade para a próxima aula. Deixa eu ver aqui.